por acima de tudo, amor. Bom, quem já visitou o Hospital de Amor com certeza sabe que o ambulatório é um dos setores que tem o maior fluxo de pessoas durante todo o dia. Então, por isso, eu tô aqui com os supervisores de enfermagem dos ambulatórios. Então, eu tô aqui com a Rosiane Sabino Ravena Moreno, que é supervisora do Ambulatório da Mulher, e com o Luciano Pereira da Silva, que é supervisor do Ambulatório de Urologia e Digestivo. Isso. Eu queria que vocês começassem a me contar, primeiro, qual o desafio de trabalhar ali no ambulatório, porque é um fluxo muito grande de pessoas, né? Sim, nós atendemos em média de 6 mil pacientes mês, né? Então, em torno de 300 pacientes dia. No meu ambulatório, em média de 150, o do Luciano, em média de 160. Então, o ambulatório ali com a Cecília, recepção central, é nessa proporção de atendimento. Então, a maioria dos pacientes chegam com muita ansiedade, né? Um tratamento que é muito tempo, se posterga na cidade, com mudanças de toda a rotina. Então, a gente está ali sempre com o objetivo de acolher a primeiro momento, para poder ele enfrentar o tratamento e todo o percurso que ele tem que passar. Então, é sempre, o meu departamento é tanto mama quanto ginecológico, né? Então, a gente absorve essas duas especialidades, que geralmente elas vão para oncologia, e dá início à quimioterapia. E aí a demanda do atendimento, o tempo dessas pacientes em tratamento são maiores, né? Então, a gente tá ali com o objetivo de acolher, principalmente a câncer de mama. Elas vêm muito insegura, porque a parte física delas tem a possibilidade de uma transformação. Então, a gente tem que fazer um apoio psicológico, tanto social, porque a maioria são pacientes jovens, então muda toda a sua estrutura. E a gente precisa desse acolhimento, tanto na assistência de enfermagem, quanto na parte psicológica também. Ô Lu, conta pra gente aí um pouquinho como que é o funcionamento ali do ambulatório. Existem pacientes tanto que vão ali pela primeira vez, então que é a porta de entrada da instituição, mas também tem os pacientes de retorno, que vocês acabam vendo outras vezes, né? Isso, então assim, lá no ambulatório a gente começa desde o início do paciente, né? A gente acompanha desde a recepção dele, o meio do tratamento até o fim do tratamento. Então assim, a nossa porta lá de entrada, a gente veja muito assim, o medo, né? Então assim, o paciente, existe esse medo, essa ansiedade da família, né? Então a gente tenta acolher o paciente, a família, e principalmente por devido diagnóstico mais precoce, né, devido às prevenções. Então, assim, tem paciente jovem aqui com a gente também, que descobriu muito rápido a doença, então a gente tenta acolher a família, o paciente, tentar acompanhar o paciente desde o início, né, para ele ver que, assim, vai ser um pouco desafiador para ele, mas ele não está sozinho, né? Então a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar lá dentro, junto também, para dar esse apoio para a gente, né, desse trabalho. Principalmente na parte da urologia, a gente vê muita ansiedade do homem devido aos tipos de sequelas que pode acontecer. No digestivo, o tipo de complicações, né? Às vezes o paciente ele precisa estar estomizado, então é um paciente estomizado, então assim, a gente tem que apresentar para ele qual é a qualidade de vida num paciente estomizado, né? Então isso a gente faz um trabalho muito bonito. Papel de vocês fazer essa orientação também, esse esclarecimento. Isso. Então assim, quando o caso é identificado, né, que é um caso assim que a gente tem que se acompanhar mais próximo, eu tenho que trazer minha equipe mais próximo do paciente, né, desde da recepção dele, acolher ele na parte de medicação, na recepção. Quando a gente vê que o paciente ele tem alguma dificuldade de aceitação, né, a gente direciona também, aciona a equipe multidisciplinar, né? Então é muito importante o nosso trabalho lá em relação ao acolher. Então eu vejo assim a necessidade de acolher o paciente. Então assim que o paciente ele sente acolhido, o familiar também sente que o paciente está acolhido, a gente consegue acolher todo mundo. Isso tem um impacto no tratamento de modo muito direto, né? Muito direto, né? Então assim, às vezes o paciente ele chega, ele vai fazer qualquer outro exame, quer passar a falar um oi com a gente.
para perguntar se tá tudo certo, se ele está fazendo o acompanhamento certo, né? Então, assim, nós da enfermagem, a gente é muito referência no ambulatório, né? Então, a gente é acionado o tempo todo. Ô, Rose, aproveitando essa fala do Lu, eu queria que você me contasse um pouquinho assim, quando além desse acolhimento direto ao paciente, eu queria que você me falasse a importância dessa ligação que vocês acabam fazendo entre a equipe, né, entre os médicos ou a equipe multi, com o paciente, porque às vezes é uma comunicação que é muito rápida ali no ambulatório ou durante a consulta. Eu queria que você me explicasse um pouquinho o trabalho de vocês também de fazer essa interligação, tanto das necessidades do paciente quanto das necessidades da equipe médica e da equipe multi. Bom, a equipe médica, ela, em contato com as demais equipes de enfermagem, a gente tem um atendimento de pós-operatório, em média de 50 pós-operatório dia, e é feito todo o trabalho, a equipe médica faz essa comunicação com a equipe de enfermagem para alinhar o processo de tratamento do paciente, para que a gente possa atuar de maneira efetiva no tratamento e na condução até dos curativos. Porque a gente tem média que é o que a gente tem mais de permanência ali, de tempo de atendimento ao paciente, a enfermagem, é no repouso e nos atendimentos de pós-operatório. Porque a paciente vem com complicações de pós-operatório ou repouso, e a gente dá aquela assistência contínua. E é geralmente semanal, ou até às vezes mais até 3 vezes por semana. E isso a gente acaba tendo um elo de atendimento e onde tem que ter essa interação com a própria equipe médica. E esse pós-operatório, a paciente fica se sentindo mais acolhida quando vista mais vezes. Então, a gente faz essa interação, esse retorno mais precoce para gerar até mais segurança para o paciente e para a própria equipe médica, para que não dê alta de forma insegura, de forma que ela fique 2 semanas sem ver, e aí quando retorna com maiores complicações. Então a gente faz toda essa logística do atendimento ao paciente, principalmente as que estão mais debilitadas, que depende mais do repouso, que tem vigência de quimioterapia, e as que estão em pós-operatório, que tem mais índice de complicações. Para evitar isso, a gente acaba fazendo essa programação com a equipe multi de revê-las mais tempo no ambulatório. Eu queria que vocês me falassem também o que teve de mudança aí no pós-pandemia. A gente começou muito a falar dos teleatendimentos, né? Uhum. Então, eu queria que vocês me contassem um pouquinho como que também esses teleatendimentos ajudam nessa proximidade. A gente recebe pacientes dos lugares mais distantes do país, assim. Então, eu queria que, inclusive nessa assistência e nessa segurança, o teleatendimento ajuda também? Sim, ajuda, porque a maioria dos pacientes são de longe. Então, para evitar que elas façam um transporte, talvez de forma sem necessidade, porque a maioria delas é alguma dúvida, elas têm dúvida em relação a um medicamento e geralmente elas vinham para cá para gerar uma intercorrência. E agora com esse teleatendimento a gente não há necessidade disso. Então ela tem esse atendimento, a gente programa o atendimento dela tanto com o médico quanto com a equipe de enfermagem, ela esclarece as dúvidas evitando que ela venha aqui de forma desnecessária. E isso facilitou muito, principalmente em casos que o paciente é distante. Agora, quando é da nossa região, da nossa regional, elas acabam vindo porque o transporte público já traz elas aqui. Mas a questão do teleatendimento proporcionou maior vínculo para ela na nossa instituição. Facilitou mais a adesão, facilitou mais a comunicação dela na nossa instituição. Para você também, Lu, mudou alguma coisa? Melhorou? Teve alguma otimização ali no fluxo? Sim, eu concordo tudo com as palavras da Rose, né? Então, assim, eu vejo assim, que a telesaúde veio para somar para a gente, né? Então, assim, desde o paciente primeira vez. Então, hoje a gente consegue acelerar o atendimento e o processo de espera do paciente, né? Então, a primeiro contato da tele do paciente, a gente já consegue ver quais os exames que a gente precisa refazer, quais os exames que a gente consegue resgatar que o paciente já fez fora. Assim a gente consegue encurtar um tempo de tratamento muito rápido. Quando o paciente ele chega para a consulta de primeira vez, ele está pronto, né? Então ele já está pronto para fazer uma quimioterapia ou fazer uma cirurgia. Então isso a gente consegue reduzir através da telesaúde.
Bom, e você aí de casa quer continuar conhecendo o trabalho que a gente faz aqui no hospital e, sobretudo, o trabalho da enfermagem? Eu vou deixar as nossas redes sociais aqui embaixo para vocês seguirem. Lá tem sempre conteúdo novo, contando um pouquinho de como a gente trabalha, dos nossos atendimentos, contando histórias maravilhosas dos nossos pacientes. Eu vou convidar vocês para curtir todas as nossas redes sociais. Esse e outros programas também sempre estão lá no nosso canal do YouTube. Acompanha tudo por lá. Já já a gente volta. Por acima de tudo, amor. Vem aí, 5º Rodeio pela Vida, de 5 a 7 de junho em Barretos. Quinta, dia 5, Murilo Rufi. Sexta, dia 6, Traia Véia. E Bruninho e Davi. É sábado, dia 7, vem Felipe Araújo. Venda de ingressos online. ha.com.vc/Rodeio pela Vida. Toda a renda será revertida para o Hospital de Amor.